FabaMed Conexão Saúde. Olá, o nosso FabaMed Conexão Saúde de hoje entrevista o médico Dr. José Márcio Vilaça Maia Gomes, ou mais conhecido como Dr. José Márcio Maia, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, tomografia, ultrassonografia e demais tipos de exame de imagem. E também hoje, dentre outras coisas que já fez na vida, e a gente vai falar sobre essas coisas, ele é o coordenador do serviço de bioimagem do Hospital 2 de Julho, o antigo Hospital Espanhol, que hoje é o hospital com o maior número de regulações, né, de todo o estado da Bahia, e o doutor José Márcio é o responsável do setor de bioimagem. Muito obrigado por estar aqui. Um prazer é meu. E vamos conversar um pouco e trazer umas imagens também, gente. O doutor José Márcio trouxe alguns tipos de imagem diferente entre ultrassonografia, ressonância, tomografia e raio-x. Você que é leigo e quer saber mais sobre o assunto, a gente vai tocar em todos esses assuntos. Doutor José Márcio, primeiramente, o que significa ser o coordenador do serviço de bioimagem do Hospital 2 de Julho, um hospital administrado pela FabaMed? Qual é o montante? São mais de 3.000 regulações ano, é isso? Isso, Valber. Nós estamos lá desde agosto de 2023, né? E nesses 2 anos e pouco já atendemos mais de 6.000, internamos mais de 6.000 pacientes, porque eu digo internado porque é um hospital que não é porta aberta, né? Então ele funciona basicamente ou totalmente à base da regulação. Então nós podemos dizer assim, que temos nesses 2 anos mais de 3.000 pacientes internados lá por ano. Ok, o senhor veio de quê? De onde? É de Goiás? Ou é alagoano, né? Uma vida cigana, né? Eu nasci em Maceió, meu pai era médico também, e morou em vários locais desse país, e moramos no interior de São Paulo, interior de Minas, depois fui fazer faculdade de medicina na Universidade Federal de Goiás. E lá passei os meus 6 anos de faculdade e posteriormente fui para a Unicamp, em São Paulo, em Campinas, fazer a residência médica, onde passei 2 anos. E o que te fez vir para a Bahia? Quando foi que o senhor veio para cá? Eu vim para cá em 1977. 27 anos. Eu tinha 27 anos. E, na verdade, é uma história longa, né, que não vai dar para narrá-la toda aqui, mas assim, meu pai tinha um sonho, já que ele se formou em medicina na Bahia, e ele tinha um sonho de retornar. E aí, em conversa com alguns colegas daqui, tudo, ele tentou viabilizar isso, e com a minha chegada, né, eu saí de Campinas direto para cá, e foi isso que me trouxe para a Bahia e onde estou até hoje, né? Seu pai morava aqui, é isso? Não. O sonho dele era voltar. Então a minha vinda era tentar viabilizar esse retorno dele à Bahia. Entendi. E quando chegou aqui, como é que era o universo de imagem? Naquela época você tinha o quê? Raio-x e ultrassom? Bom, quando eu cheguei aqui, nós viemos com algo definido. A clínica Previna estava iniciando sua vida. Uhum. Entendeu? Então, ali na rua Barão de Loreto, na Graça, montou uma unidade onde nós entramos com, vamos dizer, o parque da radiologia. Na ocasião, nós tínhamos ali um raio-x, um ultrassom e um mamógrafo. Tá. Mas fiquei muito pouco tempo lá, porque, lamentavelmente, não deu como sustentar isso por mais tempo, porque, como eu disse, era um início de história da Previna, que depois veio se tornar um grande grupo, né, com o tempo, mas não deu, então eu não fiquei lá mais que 6 meses. Então, quando tive que encontrar uma outra saída, foi quando me associei a 2 colegas que já tinham uma clínica no edifício Fundação Politécnica. Que na época era o auge. Salvador basicamente estava começando a ter shopping, né? E a Fundação Politécnica era meio que um shopping no centro da cidade, né? Além de ser um centro comercial,
vamos dizer, era um centro médico também, Médico. porque tinha vários consultórios das consultórios, né? mais variadas especialidades. Eu me lembro bastante, perto ali do Relógio de São Pedro, Em né? frente ao relógio de São Frente Pedro. ao Relógio de São Pedro. E, doutor Márcio, a gente que é leigo fica sempre querendo entender como é que se deu esse crescimento, essa evolução da imagem. Hoje em dia a gente pode, pelo menos nas grandes capitais, pode dizer não há medicina sem imagem, né? Porque existe, geologicamente, o saber clínico, que ninguém pode ultrapassar esse cabedal da experiência clínica, mas o médico precisa, hoje em dia, se servir da imagem para ele ter muito mais segurança no seu diagnóstico, né? Estou errado? Não, sem sombra de dúvida, você está certo. E é interessante o seguinte, porque vamos dizer, o método precursor de tudo isso foram os raios-x. Sim. E são um breve histórico assim. O raio-x foi descoberto por um alemão em 1895, né, Röntgen, e passou durante metade do século seguinte, Século XX? do século XX, reinando sozinho. Foi quando, aí, na década de 50, 60, surgiu a ultrassonografia, que veio chegar um pouco mais tarde ao Brasil, né? E posteriormente surgiram a tomografia e a ressonância magnética. Essa é a evolução, vamos chamar assim. Essa é a evolução, é a cronologia das chegadas. A ressonância chegou na Bahia mais ou menos em que década? A ressonância chegou na Bahia na Bahia, mas chegou ao Brasil, eu prefiro falar, porque eu não me lembro exatamente, porque eu não estava à época na Bahia ainda. A tomografia chegou ao Brasil, mais precisamente, em 1977. E logo, alguns anos depois, chegou a ressonância magnética. Ressonância magnética. A gente tem algumas imagens que eu gostaria de mostrar. Vou pedir ao nosso Tony para a gente mostrar algumas imagens aqui para clarear um pouquinho desse universo que é a imagem utilizada para a medicina, né? Então a gente tem, primeiramente, vamos mostrar aqui raio-x, né? A gente tem como imagem um raio-x de bacia, né? Eu gostaria que a gente tivesse aqui na tela para a gente... Me explica um pouquinho, doutor Márcio, o que o raio-x pode trazer aqui, nesse caso, por exemplo, fraturas e que mais? Tumores também? Fraturas, alguns tipos de tumor, né? Somente quando são ósseos, né? Tumores ósseos, é isso, e basicamente processos degenerativos, né, que mais conhecidos como as artroses, né? Uhum. Então, assim, o raio-x ele foi o precursor, como eu tinha dito anteriormente, desses métodos. Desses 4 métodos, raio-x, ultrassonografia, tomografia e ressonância, 3 deles trabalham com radiação ionizante. Que são raio-x, o raio-x, tomografia. Desculpe. 2 deles trabalham com radiação ionizante. O raio-x e a tomografia, né, entendeu? O ultrassom já é uma outra explicação. Ondas sonoras, né? São, na verdade, ondas que elas vão sensibilizar a cristais que estão naquelas sondas, né, que são usadas para fazer o exame, e aí produzir as imagens. Isso no caso da ultra. No caso da ultrassonografia. E no caso da ressonância magnética? No caso da ressonância são ondas magnéticas, né, que também vão estimular, vamos dizer, determinados detectores, entendeu? É um campo magnético, para produzir aquelas imagens. Perfeito. Que nós posteriormente mostraremos. Perfeito. Então, aí no raio-x, a gente está com o raio-x da bacia aqui, se pode detectar fraturas, alguns tipos de cânceres ósseos. Isso. E também os desgastes ósseos, né? Osteoarticulares. Articulares, que as famosas artroses. Artrose, você pode também, não se mensura mais, vamos dizer, osteoporose pelo raio-x, quando a gente tem, né, a densidade, né? A densitometria óssea que vai fazer isso, mas quando não existia, a gente, na descrição, dizia que havia uma osteoporose difusa daquelas estruturas. Entendi. Tony, por favor, vamos colocar a imagem 2 de raio-x
uma cervical, né? Todo mundo, quem não já teve um probleminha de cervical? E isso daí em 2 planos, logicamente, né? Um plano lateral Isso. e um plano... O frontal, ou seja, que é chama o AP, né, o anteroposterior, e o perfil. Ali a gente vê as estruturas ósseas, não só da coluna, como alguma coisa ali, vê-se embaixo as clavículas, alguns arcos costais, a face, né, a mandíbula e até vamos dizer, o andar inferior ali do crânio, né, a célula túrcica. É sempre bom ver um raio-x de coluna. Eu tenho essa coisa de... Eu gosto de ver, porque eu não entendo nada, mas eu gosto de ver. Nesse tipo de raio-x, não exatamente esse aí que está focado na cervical, mas também no raio-x se pode ver mancha de pulmão, essas coisas, tuberculose, não? Depende de que coluna a gente esteja falando. Não, eu não estou falando que é esse caso específico. Então, nós temos aí, por exemplo, a coluna cervical. O que a gente vê adicionalmente? Como eu disse, os ápices dos pulmões embaixo, Uhum, e vemos a face, uhum. vemos o que eu chamei de andar inferior do crânio, onde a gente está vendo ali os seios paranasais e a célula túrcica, Certo. basicamente, e uma parte das mastoides. Certo. É o que a gente pode ver no que temos aí. Perfeito. Nesse momento. Só uma pergunta básica aqui, bem fora de tom mesmo. Aquela ali onde tem os dentes, tem um buraquinho ali, é falta de dente, é? Ali é uma falta de dente. Olha aí, e eu consegui ver isso, hein? Vamos lá, minha gente, foi ótimo, a gente já teve uma ideia do raio-x. Vamos migrar agora para as imagens de ultrassom, tá certo? As imagens de ultrassom, porque uma das coisas mais lindas que a gente vê na ultrassonografia são as imagens dos fetos, né? Eu, particularmente, tenho uma paixão por essa imagem, acho que todo mundo, né? Porque a gente vê a vida ali manifestada nos seus primeiros movimentos, né? E quantas mães eu já vi ficarem absolutamente embasbacadas porque viram as primeiras imagens, o bebê, às vezes, o feto está com o dedo na boca e outras coisas, né? O que é que a gente tem, pode colocar aí, Tony, de ultrassonografia imagem 1? A gente vai mostrar uma imagem que é da próstata, né? E quantos anos de experiência, doutor Zé Márcio? Com imagem. Uns 40 anos. Começou em que ano essa... Na verdade, com imagem eu comecei logo porque quando eu fiz a minha residência foi em radiologia, né? Então, sim, logo, vamos dizer, aos 27 anos eu tinha concluído o curso e a residência médica mas naquela época... Quando você chegou à Bahia, né? Aos 27 anos. Na época nós só tínhamos, basicamente, o raio-x, o ultrassom e a tomografia estava se iniciando. Estava se iniciando. Então, pode-se dizer que você começou a ser um especializar em imagem em 1977. Sim. Vamos falar um pouquinho da próstata aí. Essa é uma próstata que, logicamente, a gente que é leigo não entende nada. Essa próstata aí é uma próstata normal, tem problemas? Então, antes de responder isso, eu quero esclarecer o seguinte, que nós, o exame inicial da próstata, falando-se em imagem, nós começamos fazendo a suprapúbica, quer dizer, é a próstata via abdominal, que não é essa que nós estamos vendo aí. Essa aí é uma próstata feita pela via transretal. Pelo ânus, né? Pelo ânus. Ela vai trazer muito mais detalhes, entendeu? Da próstata. Do que a próstata abdominal. Certo. Então, nós temos ali uma próstata, vamos chamar, levemente heterogênea, sem, contudo, você definir nódulos claramente, entendeu? E, nesse caso, por exemplo, foi feita uma biópsia e não foi, que foi benigna. Não foi detectado. Não foram detectados, quer dizer, nódulos pode ter, você pode ter adenomas, tudo, mas não foi detectado câncer nessa próstata. Na próstata. Vamos à imagem. Tem mais alguma coisa a falar dela? Não, basicamente é isso, né? Porque temos também a ressonância magnética da próstata para determinadas situações que não cabe agora a gente falar. Vamos para a imagem 2 da ultrassonografia, que é uma ultrassonografia
fetal. Ali sempre é uma coisa que eu vejo os médicos ali no canto direito da tela, né? A gente tem uns números, né? Vocês ali, vocês vão medindo e vão definindo o tamanho do feto, cabeça, essas coisas, né? Tem algumas medidas que são parâmetros básicos, que antes de tudo eu quero esclarecer que dentro da imagem, hoje como nós temos o ortopedista de quadril, o ortopedista de joelho, o ortopedista de ombro, dentro da ortopedia, na imagem também há uma tendência natural de que cada um se movimente mais em determinada área. Então, eu não sou um especialista nesta área obstétrica, mas a gente faz num exame obstétrico, a gente tem alguns parâmetros, vamos dizer, para definir a idade fetal, entendeu? Sim. Esse é um dos parâmetros que nós temos, ou na verdade tem dois parâmetros aí, a circunferência, que é mais periférica ali, a circunferência craniana e aquela linha transversal que é o diâmetro biparietal entre os dois ossos parietais. Parietal é do cérebro? Do crânio, né? Do crânio. São ossos cranianos. Tá, desculpa. O senhor está se referindo a esse pontilhado branquinho no meio? Exatamente. O pontilhado, um está medindo o diâmetro biparietal e o outro está medindo a circunferência craniana. Então, temos também, não trouxemos isso aí nas imagens, mas tem a circunferência abdominal, entendeu? A mensuração do comprimento do fêmur, esses e outros mais. Então, e esses parâmetros já permitem, pela morfologia, vamos chamar assim, pelas lei das proporcionalidades, dizer se um feto vai apresentar algum problema, se o futuro bebê. Olha, a cabeça está muito pequena, o fêmur está desproporcional em relação... Já existe esse tipo esse raciocínio seu vale, no caso, vamos dizer, para a medida do comprimento femoral, porque precocemente é um dos parâmetros para fazer, por exemplo, o diagnóstico da trissomia 21, que é a síndrome de Down. Sim. Uma desproporção entre o esperado para um comprimento femoral e o encontrado no exame é um dos balizadores desse diagnóstico de síndrome de Down. Perfeito, perfeito. Vamos mudar para a imagem 3, que é uma imagem de um bebê com quantas semanas aí, doutor Márcio? Aí não dá para a gente dizer, porque eu acredito, teria que ter todos essas mensurações que falei, a circunferência craniana, o DBP, que é o diâmetro biparietal, o comprimento femoral, entendeu? Juntando a circunferência abdominal, para juntando tudo isso, chegar numa tabela e dizer e com uma margem quase nenhuma de erro, dizer este feto está com tantas semanas. Sim. Eu vou me aproximar ali, o senhor me ajuda, tá? Eu vou perguntar. Cabeça está bem claro, né? Não preciso nem falar, chega perto. Essa parte, aqui é o abdômen? Abdômen é aquele voltado para anteriormente ali, é o abdômen, isso. Posteriormente a gente vê aí quase toda a extensão da coluna vertebral, isso. E lá embaixo nós vamos ver os membros inferiores, isso. Porque os membros superiores, no caso, eles estão coladinhos e não estão sendo vistos aí claramente. E esses membros inferiores, eles parecem ser menores pelo ângulo, é isso? Exatamente. Porque ele está meio recolhido. Exatamente. Assim, né? Então, há um determinado... Porque o ultrassom é um exame dinâmico. A gente vai movimentando e vai pegar um corte, assim, dinâmico. Que é uma abordagem, que vai mensurar aquele fêmur, aquela tíbia e trazer, somando todos esses dados, concluindo com a idade fetal de X. Eu vou fazer uma pergunta de leigo, mas é porque eu acho que quem está nos assistindo pode também ter a mesma curiosidade que eu. Eu vejo o bebê, o feto ali, tocando com o nariz a parede do útero, né? Onde está a parte de fora da barriga? Está aqui, deixa eu passar a mão aqui. Seria aqui? Não diria a parte de fora, porque isso é como ele diz, vai depender, como é um exame dinâmico, do momento em que você está captando aquela imagem, entendeu? Eu acho que talvez até, se me permita, eu acho que é importante, até mais importante nesse momento, a gente citar
aquela estrutura toda em volta do feto é o líquido amniótico. Sim. Então, isso também é citado no laudo do exame, entendeu? Se há um líquido condizente, entendeu? Que é de se esperar, ou se há um oligodrâmino, que é pouco líquido amniótico, ou um polidrâmino, que é um excesso de líquido amniótico, que somado a outras informações pode contribuir na suspeição ou até no diagnóstico de algumas patologias. Sim, a quantidade de líquido. Quantidade de líquido, para menos ou para mais. Que coisa, hein? Isso, para nós leigos, cada informação dessa é um mundo novo, né? Vamos para a imagem 4 de ultrassonografia. Aí já é um bebê com 14 semanas, né? Estou lendo ali embaixo. Isso. E aí interessante porque aquilo que nós falamos anteriormente, ali está sinalizado com, né, com cada região dessa. Então, um crânio, no caso ali, vamos dizer, a região frontal do crânio, porque a cabecinha está, vamos dizer, está deitado, então tem a parte posterior e a parte anterior, a região frontal. Temos o nariz, a boca, as perninhas, não dá para a gente definir ali que perna é, e a coluna vertebral embaixo. Uhum. E, mais uma vez, a gente vê o líquido amniótico, que é o que circunda o feto e traz, ali a gente entraria em detalhes ali, a finalidade do líquido Também amniótico. tem uma coisa, o líquido amniótico mantém vamos chamar assim, o controle hidráulico do sistema também para os balanços, né? Uma mãe, uma gestante correndo, eu acredito que esse líquido também ajuda a ajustar para não ter grandes solavancos também, dentre outras coisas. Ele é uma estrutura que amortiza, entendeu? Essa movimentação, né? Dá uma proteção, além de outras coisas, de trocas e de alimentação e tudo mais. Maravilha. Mas, sem sombra de dúvida, você chamou bem a atenção, ele é um amortecedor, ele é um protetor dessa movimentação da criança. Os balanços, né? Somente quando você vê uma gestante correndo, eu conheço algumas que corre mesmo, tipo, tem corridinha mesmo, e aí eu fico imaginando como é que o bebê ali dentro está sabendo se sobe e desce, mas nós temos essa estrutura. É interessante, desculpe lhe interromper você, porque você chamou atenção para uma coisa aí que é interessante, né? Você falando que ele chama atenção de ver uma mãe correndo ali. Isso. Nós temos jogadoras, principalmente de vôlei. Sim. Um exemplo que me vem à mente assim, Isabel Sim. jogou vôlei, grávida e até uma altura expressiva da gravidez. Sim. Não me lembro exatamente com quantas semanas, mas carioca, né, Isabel? Carioca, Isabel. Aí você pergunta que é para o bebê, você vê uma mãe subindo para dar um pulo no vôlei, um salto, deve ser para um bebê, deve ser, passar a vida já o início da vida já em outra dinâmica gravitacional, vamos chamar assim. Provavelmente. Né? Provavelmente. Vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar o nosso bloco, final de bloco. Daqui a pouco a gente vai voltar conversando com o doutor José Márcio Vilaça Maia Gomes, conhecido como doutor José Márcio Maia, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. A gente vai conversar um pouco sobre outras imagens que a gente vai ver aqui, tomografia, de ressonância magnética, isso no segundo bloco do nosso FabaMed Conexão Saúde. Eu aproveito para pedir a você que está assistindo, caso esteja gostando, dê um like, um gostei, se inscreva no nosso programa, ative o sininho, que todas as semanas nós temos mais um grande assunto da medicina para vocês. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Voltamos para o segundo bloco do nosso FabaMed Conexão Saúde, hoje com o Dr. José Márcio Maia,
é uma pessoa bastante conhecida, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. Chegou à Bahia em 1977, desde então se dedicando a esse tema, já foi vice-presidente da Associação Baiana de Medicina e já foi superintendente da Fundação FabaMed durante 11 anos, além de diretor, primeiro secretário do Conselho Regional de Medicina. Então, experiência tanto na área médica quanto na área de gestão não lhe faltam, né, doutor José Márcio? Foi também membro da Comissão de Defesa Profissional do Colégio Brasileiro de Radiologia. O que significa um profissional de bioimagem ocupando essas importantes funções dentro da área de defesa profissional? Bom, eu vou buscar sintetizar isso nessa vertente de defesa profissional, remontando a um período que todos os médicos sabem disso, alguns vivenciaram, talvez os mais novos não, que foi um movimento pela CBHPM, que era uma tabela, né, que balizava O que é CBHPM? CBHPM era o Código Brasileiro, CBH, de honorários médicos. Sim. Então, a Bahia esse movimento começou, vamos dizer, aqui na Bahia, ganhou um corpo nacional. Quando foi? Isto foi em 2012, 2013, me fugiu um pouco Você agora. estava no CBS? Eu estava no Conselho de Medicina, eu era o primeiro secretário. No Conselho de Medicina, Isso. 2001 a 2006. Isso. E aí, isso aí, quando eu fui, exatamente, então desculpe, isso aí vai ter que ser mudado então, viu? Tá, não, tudo bem. Porque então fui eu que me perdi um pouco. Então foi nesse período que eu estava no Conselho de Medicina, na condição de diretor, e representando o Conselho dentro da Comissão Estadual de Honorários Médicos. Então, quando eu digo como esse movimento ganhou corpo aqui na Bahia, então nós éramos chamados para percorrer o país para discutir essa questão. Porque estava muito baixo, estavam baixos os honorários muito médicos? Baixos, na ocasião, há mais de 11 anos sem reajuste, né? Então, isso ganhou um corpo que nem nós esperávamos, entendeu? E realmente representou um marco nessa história da defesa profissional da categoria médica. Tratando de hoje, doutor José Márcio, como é que é a gestão desse setor de bioimagem num hospital tão importante quanto o Hospital 2 de Julho, que todo mundo conhece como o antigo Hospital Espanhol? Bom, a FabaMed recebeu essa incumbência da gestão do 2 de julho em agosto de 2023. O que a bioimagem do 2 de julho dispõe? Nós temos um equipamento, um tomógrafo de 16 canais, temos 9 equipamentos de ultrassonografia e mais ou menos esse número de equipamentos de raio-x móveis, que circulam os raio-x pelas várias unidades do hospital. E temos um raio-x fixo também. Agora, muito recentemente, este mês, a FabaMed recebeu... No mês de novembro? Final de outubro para início de novembro. De 2025. De 2025, a FabaMed recebeu a incumbência de gerir, dentro do próprio Hospital 2 de Julho, 22 leitos de cirurgia vascular. Que nós tínhamos, mas tínhamos com pequenas intervenções. Agora, esses 22 leitos, eles já estão funcionando, e se a FabaMed permanecer lá, porque estamos num processo licitatório no momento para esse hospital, imagina-se que deverão chegar alguns novos equipamentos para lá, pelo menos a área de quê? De angiologia? Na área de radiologia, né, uma hemodinâmica que seria importante, né, por conta da cirurgia vascular, particularmente, e talvez um equipamento de ressonância magnética. Mas eu estou conjecturando e desejando que isso ocorra. Primeiro, precisa saber se a FabaMed continuará lá pelos próximos 5 anos. Apesar se há risco, ou se há possibilidade de ficar ou não, porque isso, licitação é assim, mesmo vindo fazendo
um grande Mesmo trabalho. estando fazendo, né? Estando, eu quis dizer, né? vindo lá de trás, desde 2023. Desde 2023. Trabalho reconhecido pela sociedade baiana. Sem dúvida. E eu gostaria, Tomássio, da gente ver algumas imagens mais, para que a gente começou no bloco anterior, dessa feita sobre tomografia, pedi ao nosso Tony para a gente. Primeiro, vamos mostrar como é um equipamento, né, de tomografia que muita gente tem medo, né, Tomássio? De entrar em tomografia e ressonância. Mais medo na ressonância, né? É. Porque você fica, vamos dizer, parcialmente enclausurado ali da grande E o barulho também. Então é muito... também o barulho. Então é relativamente comum de pacientes que se neguem mesmo a reserva, ou então optem por fazer com sedação. Sim. Né, esse exame da ressonância. A tomografia não eu confesso que a primeira vez que eu deitei no equipamento desse, parecia que eu estava entrando no futuro, assim, uma nave espacial, porque a gente é conduzido, né? Tem uma coisa automática, né? Vamos mostrar a segunda imagem, que é muito interessante. Essa é uma imagem de que órgão? Isso é uma imagem, é uma ressonância do abdômen, né? E ali está mostrando uma estrutura, um cálculo, né? Aquela estrutura esbranquiçada, né? Um cálculo renal? Um cálculo renal, entendeu? Na projeção ali do bacinete renal. Então, isso deverá, vamos dizer, levar a uma dilatação do sistema coletor daquele rim se, vamos dizer, providências não forem adotadas no sentido de eliminar esse cálculo ou retirá-lo, né? Pela sua experiência, um cálculo desse aí tem quantos centímetros? Não, fica difícil. É difícil? Mas é um cálculo de dimensões expressivas, entendeu? E que a possibilidade dele obstruir, vamos dizer, o sistema coletor e causar uma dilatação do sistema coletor desse rim é grande. Então, o paciente aí já está morrendo de dor, né? Talvez não necessariamente, porque às vezes o que mais dói nos cálculos renais é a migração dele pelo ureter, porque o ureter é uma estruturazinha muito fina e ele vai ali descendo e dependendo se ele for espiculado, ele vai maltratando aquele ureter. O ureter, por favor, explique o que é o ureter. É um canal que liga os rins à bexiga. É por onde passa a urina que sai do rim e vai para a bexiga. Perfeito. Vamos lá. Imagem 3, tomografia. Vamos ver agora. Isso é o cérebro. Isso aí dá para eu saber que é o cérebro, não? Isto é um cérebro. E ali aquela zona esbranquiçada. Lado esquerdo? Isso, aquilo é uma hemorragia intracraniana. Eu vou passar a mão Pois aqui. não, pois não. Isso, é uma hemorragia intracraniana. Entendeu? Então, porque nós temos dois tipos de acidente vascular cerebral, são chamados AVCs, né? Então, ou sejam isquêmicos. Pode deixar a imagem junto à câmera central. Teríamos uma outra imagem completamente diferente, entendeu? Tem o isquêmico e tem o hemorrágico, que é esse que nós estamos visualizando ali. Ali, quer dizer, gerou uma hemorragia. A hemorragia é uma ruptura de um vaso e que esse sangue se derramou, vamos dizer, naquela região. Ali provavelmente vai aumentar a pressão dentro do cérebro. Aumenta a pressão, comprime estruturas, entendeu? Então, vai depender muito da gravidade da zona que essa hemorragia se... O outro tipo, sem ser o da hemorragia, é qual? O isquêmico? O isquêmico. E o isquêmico, o que significa essa palavra, isquêmico? Isquêmico, quer dizer, é a obstrução de um vaso. Então, aquela obstrução tira a irrigação daquela zona, então é uma isquemia. Por isso que é chamado de um acidente vascular cerebral isquêmico. Isquêmico significa, provavelmente, aquela região do cérebro vai morrer por falta de irrigação. De irrigação. A não ser que haja, vamos dizer, uma intervenção, e já há, vamos dizer, mecanismos de intervenção, que não faz sentido entrarmos aqui em detalhe, mas que façam essa desobstrução num tempo hábil para ter chance de, pelo menos parcialmente, aquele tecido danificado se recompor. Certo. Eu queria que o senhor apontasse para outra imagem, aponte ali para aquelas setas amarelas. Nós temos ali também uma zona branca, só que com uma configuração diferente, quer dizer, aquilo traduz um hematoma subcapsular.
Desculpe. Um Subdural. hematoma subdural. Desculpe. Que Um fica hematoma nos subdural, limites que é- do crânio, Isso, né? exatamente. Então, um impacto ou um trauma numa região... Uma queda, por exemplo. Uma queda, uma pancada de outra natureza, numa briga, alguma coisa assim, entendeu? E vai causar um dano naquela zona ali, e que vai produzir esse derramamento do sangue naquelas imediações. E No a caso ali, gente vê, por exemplo, que no local onde estão as setas tem uma cor branca mais pálida do que a parte. E em outros locais não tem isso, né? Não tem esse que seria aí um derrame derrame sanguíneo. sanguíneo Isso. pela pancada. É um hematoma pela pancada, seja ela de que natureza for. Então, isso, uma pancada, às vezes até jogador de futebol tem acontecido isso. Isso seria uma concussão? É decorrente da, você entendeu? Então, assim, A concussão é uma consequência dessa... Pode ser, ou de um trauma. Sim. O que a gente vê em futebol são choques cabeça a cabeça, entendeu? Sempre, que causa, tá acontecendo mas bastante. não quer dizer necessariamente que vão produzir o hematoma. Sim. Na maior parte das vezes, a gente tem visto aí que o jogador é retirado ali, já há um protocolo para isso, Sim. né? E aí ele vai e se recupera, entendeu? Agora, pode levar sim a isso, não só naquele momento, como pode levar tardiamente. A gente às vezes tem consequências disso tardias. Meses depois, às vezes a pessoa tomou uma pancada e meses depois aparece, né? Com um hematoma. E o que o médico especializado... Primeiro, fica uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo gostaria de fazer. Eu acredito que o setor de imagem, um técnico, por exemplo, que auxilia o médico e tudo, ele deve ter uma boa remuneração. Tem em relação a outras funções técnicas da medicina? É bem remunerado? Bom, primeiro vamos falar sobre a formação dele, né? Existem escolas, entendeu, voltadas para isso, para o treinamento, a formação dos técnicos em radiologia. Seria a minha pergunta de agora. Primeiro eu ia trazer pelo dinheiro, né? E aí, sim, é um atrativo também, porque dentro da realidade, né, dos profissionais de saúde, né, um técnico de radiologia, por conta dele receber além da remuneração, ele tem um adicional de insalubridade, então isso torna o salário, vamos dizer, acima da média. Da média, certo. E esses técnicos, como eles têm também uma carga horária pré-definida, alguns deles, eu diria até vários deles, eles têm 3 vínculos. Eles trabalham em hospital A, turnos, num hospital, em tudo, final de semana num terceiro outro hospital. E estuda onde? Onde é que uma pessoa pode se tornar um técnico em imagem? Nessas escolas de formação de técnico. Aqui na Bahia tem algumas, mas assim, eu não saberia dizer exatamente aonde ficam, mas, entendeu? Existem algumas dessas escolas. Geralmente a formação é em quanto tempo? 1 ano, 2, 3? Geralmente um ano. Até ano? Onde eu sei. Geralmente 1 ano, entendeu? Talvez tenha outros que tenham cursos de menor duração, entendeu? Mas eu acredito que com menos de 1 ano não se teria chance de formar adequadamente um técnico. Outra pergunta, doutor José Márcio. O doutor José Márcio é especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, minha gente, o nosso convidado de hoje do FabaMed Conexão Saúde. Caso você esteja gostando do nosso programa, já sabe, vá e dê um like ou um gostei, tem gente que chama em inglês, outros em português, e faça também a inscrição e ative o sininho para você ser inscrito no nosso programa, que toda semana a gente traz uma autoridade de uma especialidade da medicina até vocês. Eu pergunto, esse tipo de técnico, né, ele considerando que é um setor que está sempre em aperfeiçoamento, ele necessita passar por aperfeiçoamentos periódicos? Sem dúvida, eu acho que é aconselhável, eu diria até que é imprescindível que haja uma atualização. E essa atualização ela pode ser feita em congressos, que eles têm os congressos dos técnicos de radiologia, entendeu? Como também o aprendizado nos próprios serviços onde eles trabalham,
os mais novos aprendendo com os mais experientes. E isso ocorre muito. Uhum. Tem muitos desses técnicos que dizem mesmo, eu aprendi com fulano. Meu mestre, né? Meu mestre eu acompanhava lá anos atrás no hospital tal. Entendeu? E hoje eu devo muito da minha formação a ele. Mas mesmo tendo aprendido com o mestre, fatalmente as máquinas evoluem, né? E Esse aperfeiçoamento, essa atualização faz-se necessária. eu acho também. E no caso do médico, como é que funciona a atualização de vocês em relação a essas novas tecnologias, esses novos equipamentos que não cansam de chegar em novas versões, vamos chamar assim. Assim como celulares, por exemplo, né? Bom, existem os congressos, tanto regionais como nacionais, né? Os congressos em radiologia, existem as jornadas que já tiveram, vamos dizer, um peso maior em outro tempo, entendeu? A gente vê hoje um esvaziamento desses eventos, por várias razões, né? Assim, passagens muito caras, hospedagem, a ausência do profissional durante uma semana no seu local de trabalho, o que representará uma perda financeira, então a gente está havendo um esvaziamento, o que não quer dizer que ainda não se frequente, entendeu? Mas eu acho que também depois da pandemia tem muito da questão online, né? Cursos online, né? Sem sombra de dúvida. Além disso, né, de que muitos hoje dos cursos são online, entendeu? E existe muita literatura disponível, entendeu? Para esse aperfeiçoamento constante. Vamos ver algumas imagens agora de ressonância magnética. Uma máquina. Primeira imagem é um crânio. Esse crânio é normal, doutor José Márcio? Esse crânio, Valber, ele tem umas imagens que não são, vamos dizer, facilmente perceptíveis, talvez a quem esteja vendo assim de uma distância maior, mas são uns pequenos nódulos. De que cor? Brancos. Eu vou ali pegar, vamos ver se eu estou correto. Isso. Uns nódulos brancos, exatamente. Aí, e agora num outro corte, a gente vem para cá, né, e vamos ver ali também esses nódulos na projeção dos ventrículos laterais. É uma característica aqui nesse corte de cá. É uma próximo ao centro, né? Isso ali. Essas imagens nodulares. Isso é uma característica de um achado, né, da esclerose múltipla. Né? Então, não quer dizer que só, mas é uma característica de aparecerem essas imagens que elas não são compressivas, elas não produzem um edema ao seu redor, e elas geralmente se localizam nessa zona próxima aos ventrículos. Sugerem uma deterioração do tecido, né? Sugerem, junto com vários outros parâmetros, entendeu? Uma esclerose múltipla. Entendeu? Esse é um achado, não diria patognomônico, mas é um achado muito associado a essa doença. Então, seria um dado bastante importante. Bastante importante nessa vertente da imagem. Vamos ver outra imagem de ressonância magnética, que é uma imagem de que região do corpo aí? Do abdômen, né? Uhum. Isso. Aí é visto de cima, Visto de cima. Nós estamos vendo ali, se você preferir, nós estamos vendo ali as duas estruturas dos rins, né? Deixa eu ajudar. Então, nós estamos vendo isso e o rim contralateral. Aí no meio, essa zona mais branca é a coluna, né? Essa coluna. Lá, a sua mais próxima, vamos dizer, nas proximidades do rim, lá nós temos a estrutura mais de periferia branca, isso que seria a vesícula, né? E centralmente ali a estrutura do pâncreas. Não, mas aquela alongada, chegando próximo à vesícula biliar. Isso, alongada aqui. Essa estrutura. Aquela zona preta é o estômago, entendeu? E o pâncreas posterior a ele ali. Certo. Só para dar uma noção, né, do que é uma... Vamos mostrar o equipamento da ressonância magnética, da tomografia. É ressonância.
E o que é mais indicado, por exemplo? Vamos fazer aqui uma coisa para quem está nos assistindo. Se uma pessoa quer ver um feto, qual é o equipamento mais adequado? Muito bem. Então, eu diria a você o seguinte, que a despeito da evolução Tecnológica, tecnológica dos métodos de imagem, nenhum deles se tornou dispensável. Aí, muito tempo se achou, né, que quando surgiu tal que era mais evoluído, o outro ia sumir. Desaparecer, né? Então, isso não ocorreu. Obviamente que, vamos dizer, que aquilo que o raio-x fazia até na década de 70, boa parte dessas coisas a tomografia passou a fazer, mas isso não eliminou o raio-x. O raio-x continua tendo sua importância, muito menos do que tinha, obviamente, mas tem. Entendeu? E em relação ao ultrassom, que é um método que chegou também no início da década de 70 ao Brasil, então ele tem a sua importância muito bem definida, entendeu? E, então, assim, você me fez uma pergunta, desculpe, sobre quais são os órgãos do corpo que são insubstituíveis. Então, eu vejo o médico, qualquer gestante, não vai para uma outra coisa que não seja o ultrassom, né? Perfeito, o útero. Perfeito. Então, aí vamos pegar, vamos dizer, a área obstétrica com ultrassom, com as suas evoluções, porque aquilo que nós mostramos ali, vamos dizer, é o básico da obstetrícia, mas evoluiu muito, tanto os equipamentos evoluíram, entendeu? Como qualidade, detalhamento. A resolução dos equipamentos. Então, assim, para a obstetrícia, indubitavelmente, o ultrassom. Inclusive porque não faz mal à criança, né? Porque você não pode botar uma gestante para tomar uma radiação ionizante, claro, que é o que o raio-x produz e que a tomografia produz. Uhum. E a ressonância nessa área também ela não é o seu papel primordial. Já a ressonância, vamos dizer, ela não se aplica ao tórax, na maioria das vezes. Eu digo na parte pulmonar. Entendeu? Então, aí fica com a tomografia, seja ela sem contraste, seja contrastada. Mas a ressonância é de suma importância para o crânio, a ressonância craniana, como é de suma importância e vamos dizer, seria o padrão ouro em boa parte das situações do abdômen. Isso. Ressonância é o mais... Abdômen e crânio, ela tem um papel de suma importância. Entendeu? E a tomografia, qual é a diferença para quem nos assiste, qual é a diferença básica entre tomografia, ressonância e melhor utilização de um ou melhor utilização da outra? Então é o seguinte, não se pode deixar de considerar que quando a gente fala como em qualquer coisa, particularmente em medicina, nós temos que equacionar essa questão do custo. Né? Então não deve estar se pedindo ressonância em boa parte das situações sem antes ter passado pela tomografia, no caso do crânio, no caso do abdômen, entendeu? E aí sim, caso a tomografia do crânio ou do abdômen não estiver chegado, vamos dizer, a uma definição mais clara do que é aquela patologia, do que são aqueles achados ali, aí parte para a ressonância, que seria, vamos dizer, o top dentro da vertente da imagem. E o top se refere em relação ao crânio? Ao crânio e abdômen. Crânio e abdômen. É o top, tanto em termos de custo, quanto em termos de qualidade, né? Não necessariamente no abdômen, valeria para tudo. Por exemplo, se você pode ter determinados achados na tomografia, que a ressonância não vai ver em termos de abdômen, por exemplo, calcificações. Então, não tem sentido você pesquisar ou a boa parte das patologias de abdômen, que envolvam calcificações, você vai ver através da tomografia. Sim, por exemplo, uma pessoa que tem rotura de ombro, por exemplo, uma parte de tendão, E esse caso aí é um caso que os dois atendem bem, tanto ressonância como tomografia? Eu diria a você que o ultrassom já começa a atender muito bem. Já atende, né? Quem faz, vamos dizer, quem tem uma certa expertise, o profissional médico com uma certa expertise, ele faz um diagnóstico de um número expressivo, entendeu? De patologias musculoesqueléticas, sem necessariamente ter que ir para
a tomografia ou a ressonância. E no caso da próstata, é ultrassom. No caso da próstata, é o ultrassom, como eu falei anteriormente, ultrassom suprapúbico, abdominal e ultrassom transretal com maiores detalhes, e a ressonância se faz necessária em boa parte das vezes quando o ultrassom não conseguiu definir com clareza aquilo ali. Se tiver um tumor, uma coisa. Se tiver, particularmente as bordas desse tumor, entendeu? Os seus Certo. limites. Considerando que vocês lidam com imagens, há muita discrepância entre, por exemplo, diferentes leituras ou interpretações da imagem, no caso de laudos, que o senhor, por exemplo, eu tenho 40 anos de experiência, um exemplo, 50 anos, no seu caso, quase 50 anos, e outra pessoa mais jovem. Existe isso, essa coisa de dizer, olha, vamos passar por mais de um profissional para poder não haver discrepância na elaboração, na interpretação dessas imagens? Eu diria a você que não. Na maior parte das vezes não há essa discrepância. Uhum. E também é o seguinte, que justiça seja feita, a experiência conta sim, mas há um número expressivo de profissionais jovens e extremamente bem formados. Entendeu? Claro que se pudesse conjugar a experiência do tempo, entendeu? Com uma atualização, com uma boa formação, o acompanhamento, entendeu? Da evolução dos métodos é de suma importância, mas não quer dizer que o médico de mais idade ele seja superior ao médico de menos idade, entendeu? Isso vai depender muito da formação de cada um, da atualização, do bom senso e da discussão. E eu acho que é de extrema importância estar se trocando ideias entre os profissionais ali durante ou pós a execução do exame. Ok, duas perguntas, eu acho que a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria primeiro saber se alguma coisa você gostaria de falar, doutor José Márcio, que eu não lhe perguntei, que você acha importante que seja dito aqui. Bom, uma das coisas eu já acabei de dizer, entendeu? Eu acho que, sem sombra de dúvida, que a experiência é um trunfo muito grande para qualquer profissional em qualquer área, entendeu? Mas, às vezes, com o médico injustiça, no sentido de dizer quem sabe mais é o médico mais vivido, entendeu? E o médico mais novo, não. Eu mesmo tenho uma equipe de médicos bem mais novos, entendeu? Que são pessoas extremamente bem formadas, entendeu? E que conversamos muito entre nós. Qual o tamanho da sua equipe de bioimagem? Eu lá no Hospital 2 de Julho eu tenho 9 médicos, entendeu? Sendo 4 ultrassonografistas gerais, 3 ecografistas e tínhamos até a semana passada 2 vasculares. Só que agora, com a chegada desse serviço para o 2 de julho, através da gestão da FabaMed, de cirurgia vascular num montante mais expressivo, que já são 22 leitos a serem atendidos, essa equipe cresceu entendeu? E passará, então, talvez aí para 10 ou 12 profissionais na área vascular. Tá. O senhor estava falando sobre a equipe, sobre conhecimento acumulado e conhecimento que não necessariamente precisa de décadas para poder se distinguir, não foi isso? Exatamente. O que te levou para a bioimagem mesmo? Eu acabei não... Bom, o que me levou para a bioimagem primeiro, certamente a razão maior é que eu sou filho de um radiologista, né? Uhum. Então isso me influenciou. E na faculdade é interessante eu posso citar como algo marcante nessa definição. Lá pelos idos do 5º, 6º ano, início, entre o 4º e 6º ano de medicina, nós tínhamos estágios ali na emergência do pronto-socorro ligado à universidade. E para um dos primeiros que eu fui, chegaram pessoas muito traumatizadas e com muito sangramento, tudo. E eu,
passei mal naquele momento ali. Então, é interessante que um dos professores que estava ao meu lado disse assim, agora eu estou entendendo por que você fez a opção pela radiologia. Não é sua praia, Nilce. Exatamente, eu estou convencido de que não é a minha praia. Você ficou um pouquinho distante, né? Vendo a questão através de mais. Eu entendo. Fica é uma questão de foro íntimo, de personalidade, né? Para onde vai a bioimagem? Para onde nós estamos indo? O que é que se pode aguardar nos próximos anos em termos de, vamos chamar uma palavra que está em moda, de revolução da tecnologia aplicada à medicina? Bom, obviamente, vamos dizer que tecnologicamente falando, sempre acontecerão avanços, né? Agora, a grande revolução da bioimagem, eu diria a você que foi na década de 70, com a chegada da tomografia e posteriormente da ressonância magnética. Essa foi a grande revolução. Lá atrás, né? Lá atrás. Agora, obviamente que nós não podemos falar do ultrassom que era feito em 1970, do ultrassom que é feito hoje, da tomografia que era feita posteriormente, da tomografia que é feita hoje, assim como a ressonância, entendeu? Uhum. Então, e isso continuará, não na velocidade, talvez, dessas duas décadas, 70 e 80, com uma velocidade menor, mas certamente com a chegada de mais tecnologia. E eu vou me arvorar numa área que eu não tenho saber algum, é só curiosidade jornalística, a dizer que a inteligência artificial, que a halografia, né, que o grafeno, que vai permitir que se pegue um exame de imagem, dobre, bote no bolso. E essas coisas eu tenho lido sobre isso e acho que, eu particularmente penso que os próximos 5 anos a gente vai ver muita mudança não digo na área de bioimagem especificamente, mas na medicina geral, né? Estamos fazendo aqui um exercício de futurologia, né? Sim, claro. Então, seguramente, vamos dizer, muitas coisas boas poderão chegar. E aí é uma leitura minha, e são palavras minhas, assim, algumas possibilidades me geram certos temores. Entendeu? Principalmente nessa vertente de inteligência artificial. Usada para o mal, né? De que sejam distorcidas. Também é um exercício de futurologia que eu estou fazendo. Sim. Família, filhos, netos, alguém na área de medicina? Me conte aí rapidamente. Não, eu tenho 3 filhos adultos. Um deles, vou começar pelo caçula, é advogado. Os outros 2, um fez administração de empresa, o outro não chegou a completar o curso superior. Esses 2 trabalham na empresa da mãe, que é uma empresa de minha ex-esposa, né, que é uma empresa de home care. Eles estão lá com ela, o outro é advogado, como eu já disse anteriormente. E tenho de um outro casamento uma filhinha de 18 anos, que é a minha princesinha, que é especial, tem síndrome de Down, está no espectro autista. E é isso. Esse é o meu núcleo. Minha família é pequena, tenho irmãs, sobrinhos, tudo, mas esse é o meu núcleo mais próximo, né, de familiar. E nós estamos falando do Dr. Zé Márcio, um especialista, Zé Márcio Maia, especialista em radiologia e bioimagem, e só um dado aqui para vocês entenderem o que significa bioimagem. O estado da Bahia realizou mais de 1.300.000 mamografias via SUS de 2016 a 2022. Em 2023, 188.000 ultrassonografias na mama, em ambulatórios, hospitais e policlínicas, e conta com 223 mamógrafos. Eu digo isso porque cada vez mais nós precisamos da imagem, e através da imagem do nosso programa FabaMed Conexão Saúde, nós estamos levando até você um especialista, um homem com bastante experiência, quase 50 anos de atividade na radiologia e diagnóstico por imagem, que é o Dr. José Márcio Maia, muito conhecido e hoje coordenador do serviço de bioimagem do Hospital 2 de Julho, o antigo Hospital Espanhol. Um prazer tê-lo aqui conosco. Eu espero
que quem está nos assistindo tenha aprendido um pouquinho com o seu saber que foi aqui disponibilizado para todos nós. Eu quero aproveitar essa oportunidade de parabenizar a FabaMed por essa iniciativa, entendeu? Eu acho isso de suma importância. Obviamente que ninguém tem a pretensão de estar nessa situação ensinando medicina, mas trazendo, dirimindo dúvidas de todo esse público, seja ele da área de saúde ou não, que esteja assistindo a esses momentos. A gente agradece, doutor Zé Márcio. A função mesmo desse programa, desse podcast, é mudar o olhar, né? Que muitas vezes a gente tem visto a medicina frequentando páginas policiais e a gente mostrar a grandeza da medicina, a grandeza dos médicos, dos profissionais de saúde, a responsabilidade que vocês têm de diariamente, nós não estamos falando de uma vez por ano, nem uma vez por mês, diariamente, dezenas de vezes em alguns casos, está levando saúde, está levando o seu conhecimento para a modificação de realidades que às vezes são cruéis. As pessoas estão sem esperança e dão uma guinada na vida e passam a sorrir e a família passa a ter de novo o seu ente querido com eles. Se você gostou do nosso programa, vá até o cantinho da tela aí, dê um like, um gostei, se inscreva no FabaMed Conexão Saúde e ative o sininho, que toda semana nós estamos aqui com vocês, trazendo um grande nome da medicina. Foi muito bom estar aqui com o Dr. José Márcio Maia e a gente volta na próxima semana, se Deus quiser.